vivo e está começando agora o Melhor da Tarde. E na próxima semana começa no estado de Santa Catarina a vacinação contra a gripe. Sempre quando chega esta época do ano, surgem inúmeras dúvidas sobre a eficácia da vacina, efeitos colaterais, indicações e contraindicações. E qual a intensidade da proteção. Antes mesmo do início da vacinação no país, muitos boatos circulam e neste ano a preocupação de muitas pessoas é com o H3N2, um tipo de vírus influenza que nos Estados Unidos infectou mais de 45 mil pessoas. Para entender a diferença do H1N1 e H3N2, esse novo tipo, recebemos o médico infectologista, Dr. Ricardo Zimmermann. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, doutor, o senhor poderia explicar para a gente qual a diferença entre esses dois tipos de vírus? Sim, então, na verdade, o vírus influenza ele tem o tipo A e o tipo B. Dentro do tipo A existem vários subtipos. Os mais comuns e frequentes é o H1N1, que foi aquele responsável pela grande pandemia em 2009. E após 2009, esse subtipo ele foi caindo progressivamente. E a gente sabe que todos os anos, qualquer subtipo pode fazer uma grande mutação. E quando ocorre uma grande mutação, ele pode fazer um número maior de casos em diversos países, né? Isso que aconteceu agora na última temporada nos Estados Unidos, que foi o subtipo H3N2, que teve uma mutação muito importante. Isso faz com que as pessoas que já tiveram contato nos outros anos com o vírus da gripe, eles ficam menos... as células de defesa não estão muito aptas a reconhecer esse vírus devido à mutação. Por isso que ocorre esses novos números de casos. E o que tem ocorrido agora é que no Brasil também a gente já tem esse vírus, H3N2, assim como o H1N1 e o tipo B. Mas em relação à diferença, não existe diferença de gravidade. Tanto o tipo A quanto o tipo B, ou subtipo H1N1, H3N2, todos eles podem fazer a mesma gravidade, né, o mesmo número de casos, disseminação da doença. Então não tem como a gente distinguir clinicamente, só por exame laboratorial. Então o senhor diz que realmente não deve existir uma preocupação maior com esse H3N2? Não existe uma preocupação maior. Na verdade, o que nós temos que concentrar os esforços é em relação à prevenção. Né? Prevenção, sim, desde a vacinação, que está sendo oferecida com uma parcela de risco da população, e os hábitos de higiene, né? Higienização das mãos, evitar aglomerados, né? Lugares com grande quantidade de pessoas, e a higiene das mãos é muito importante. E lembrar que é uma doença de transmissão respiratória, então as secreções respiratórias é que faz com que se propague de uma pessoa para outra. Doutor, e uma gripe pode acarretar problemas de saúde mais sérios? Sim, então a gripe, ela pode, desde um quadro leve, como um resfriado comum, apenas a pessoa ter congestão nasal, coriza, até em casos mais graves, inclusive levando a óbito. E doutor, a vacinação vai começar a partir da próxima segunda-feira, né, no estado. E vai oferecer que tipo de proteção para qual vírus? Sim, então agora, do dia 23 de abril até dia 1º de junho, o Brasil inteiro, né, vai ter a campanha nacional de imunização. Então, o governo está oferecendo a vacina trivalente, porque ela pega 3 subtipos de vírus. Um contra o tipo B e 2 contra o tipo A, que é o H1N1, e o H3N2, que é esse que nós mencionamos no início da discussão. Então, a população de maior risco, essa população de risco não é o Brasil que determina, é a Organização Mundial de Saúde. Então, que são crianças, primeira idade, crianças entre 6 meses e 5 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas que têm doenças crônicas, como problemas do coração, pulmão, câncer, alguns outros estados que diminuem a imunidade, população indígena, população desprovida de liberdade, principalmente, e que é muito importante também citar, gestantes e puérperas, né, que são as mulheres que tiveram filho até 45 dias após o parto. São os principais. E também professores. Professores também, devido ao contato com os alunos. Maior com os alunos, né, doutor? Muito importante. E, doutor, muitas pessoas também reclamam que quando tomam a vacina, acabam ficando doentes, acabam ficando gripadas. Isso é um mito? Sim, então hoje no Brasil que nós dispomos tanto da trivalente quanto da tetravalente, ela é confeccionada, é uma vacina que é feita a partir de vírus inativado, vírus morto. Então não existe a capacidade dessa vacina se transformar numa doença, como por exemplo é a vacina hoje de sarampo, cachumba e rubéola, que é vírus vivo, então é diferente. O que acontece, tem 2 hipóteses que podem acontecer pós-vacinação. Uma é o efeito colateral da vacina, que é muito difícil ter quadro de febre ou reações mais graves. O mais comum é dor no local de aplicação.
Mas muitas vezes o que acontece? A vacina, ela previne 3 subtipos de vírus, mas ela não previne contra a grande maioria das doenças respiratórias. Existem outros vírus, rinovírus, coronavírus, tem mais de 50 para a gente citar. Então, muitas vezes a gente pega um resfriado e as pessoas confundem o resfriado com o vírus da gripe, né? Então, o que é muito diferente. A vacina previne contra, principalmente, esses casos mais graves. Então, realmente, é um mito mesmo dizer que você ficou doente, ficou com gripe depois que você tomou a vacina, né? Isso é um mito, né? Então, realmente, a vacinação é muito importante. Hoje, a gente sabe que ela reduz em torno de 40% o risco de hospitalização e pode reduzir até 70% a mortalidade pela doença. Então, é muito importante. E hoje, acima de 6 meses, crianças acima de 6 meses e a população geral, todos deveriam tomar vacina. Essa é a recomendação. A não ser, doutor, em algum caso que realmente a pessoa já esteja um pouquinho debilitada, daí é bom esperar, né? Porque já tem um período, né? A gente sabe que vai ter até junho, então é bom naquela semana realmente esperar passar um pouquinho para depois tomar. O senhor indica isso também? Então, na verdade, assim, na prática, o que a gente recomenda? A única contraindicação de não poder fazer a vacina é pessoas que tiveram reações graves a alguma vacina anterior contra a gripe. Então, antigamente, a gente considerava contraindicação os alérgicos ao ovo, proteína do ovo. Mas hoje, se for reação leve, não é contraindicação. Então, só quem tem uma reação grave contra o ovo, proteína do ovo, ou reação grave com risco de óbito, internação por uma vacinação em algum ano anterior relativa à vacina da influenza. Então, tirando isso, todos deveriam tomar. E dentro do grupo prioritário, existe uma categoria que é mais vulnerável a apresentar os efeitos de gripe após a aplicação da vacina? Não, isso não acontece. A gente recomenda, se a pessoa está com febre, diante de alguma doença em atividade aguda, a gente orienta que melhore realmente, passe aquele período de febre, até para a gente não, quando tomar a vacina, a gente não ter dúvida do que pode ter acontecido. Reação vacinal é raro, mas pode acontecer. Então, a gente espera que a pessoa tenha uma melhora daqueles sintomas daquela doença e depois aplique. Mas lembrando que a circulação do vírus da gripe, ela inicia no final do outono para o início do inverno. Então, o ideal é, quanto antes vacinar, melhor. E se eu deixar para próximo de junho, eu estou mais propenso a pegar a doença antes de eu me vacinar. Então, quanto antes, melhor. Melhor. Doutor, e para quem está fazendo o tratamento de câncer, ele também pode estar utilizando, realmente fazendo a vacinação? Sim, então o câncer, como qualquer outra doença crônica ou doenças que diminuem a imunidade, são condições que aumentam o risco do vírus da gripe fazer uma doença grave. Como a vacina não é uma vacina por vírus vivo e sim um vírus inativado, então essa população deve sim, e principalmente eles têm um benefício muito maior, né, diante de uma possível complicação pela gripe, do que quem não tem. Então, tanto o câncer quanto outras doenças que diminuem a imunidade, a pessoa deve sim fazer a vacina. E a campanha oferecida pela Rede Pública de Saúde para um grupo prioritário. Mas quem não faz parte desse grupo, ficar sem a vacina é arriscado? Então, hoje, o ideal é que todas as pessoas tomassem a vacina. Por quê? Quanto mais pessoas tomam a vacina, menor circulação viral. Porque nós pegamos e passamos de uma pessoa para outra. Então, se todo mundo tomar a vacina e ficar imune, a disseminação viral é muito menor. Então, as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário do Ministério da Saúde, que foi um grupo determinado pela Organização Mundial de Saúde, se tiver condições de fazer na rede privada, seria o ideal. Porque o fato de não estar nessa faixa etária, não ter comorbidade, não dá para afastar que essa pessoa também não tenha um caso mais grave. Ou mesmo que não tenha um quadro mais grave, mas pode ficar longe do trabalho, perder dias de trabalho, isso tudo impacta, né, tanto na qualidade de vida da pessoa quanto no meio laboral. Lembrando, doutor, também que realmente a vacinação é gratuita, né? Para essa pessoa, para um grupo de risco, né? Que a gente estava falando, né? Isso, para essas pessoas o governo cede gratuitamente. Então tá. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa, né? Seja sempre muito bem-vindo, que o senhor esteja sempre de portas abertas aqui, o Melhor da Tarde para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Imagina.